Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos ajudando ricamente, pois sem Ele não somos absolutamente nada. O dia a dia são tão trabalhosos, tantas dificuldades, problemas, enfim, tantas falhas que se não for misericórdia de Deus, com certeza nenhum de nós estaremos aqui. Então louvamos a Ele por Ele ser compassivo, misericordioso, piedoso e paciente conosco, pois nenhum de nós merecemos absolutamente nada. Eu sou o principal, por isso eu me humilho diante dele e peço a ele misericórdia e ajuda para vencer todas as dificuldades e problemas que se levanta contra nós para nos querer parar, entristecer, mas não é motivo de nós pararmos, e sim de jogarmos as sementes na terra e esperar que elas brotem e cresçam para a glória do nome de Deus. E por falar em semente, eu quero abrir a Bíblia e gostaria que você acompanhasse junto conosco no livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 7, e vamos ler algo da parte de Deus. Eu tive a oportunidade de uma congregação poder falar sobre este assunto a convite de uma irmã que me pediu para falar sobre um tema, a qual a igreja estava passando naquele momento, com as irmãs. É um congresso das irmãs e foi bastante edificante um estudo que eu levei falando justamente sobre o tema qual foi proposto pelas irmãs, falando a respeito da colheita, a semente que é opcional, mas a colheita que é obrigatória. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, e o verso de número 7, que diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. As nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas são comparadas na Bíblia Sagrada como sementes, Então, quando eu ajo ou penso em agir, nesse momento eu tenho o direito de escolher, ou está sobre o meu poder, a ação de fazer ou não fazer. Então logo eu tenho o direito de escolha, o poder de decisão. Mas depois que essa semente ou essa atitude é feita, ela é plantada, a colheita ela é obrigatória. Tudo aquilo que nós plantamos, a gente colhe. Veja aqui o que diz no versículo 7, vamos ler novamente, diz: não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear ou plantar, isto também colherá. Então veja que a colheita ela é obrigatória. Mas vamos ver o que diz em Mateus, quando fala a respeito da qualidade desta plantação. Em Mateus capítulo 7, no versículo 16, fala justamente sobre isso. No capítulo 7, o verso 16, fala da qualidade do que se planta, justamente a qualidade do que se colhe. Capítulo 7, verso 16 diz: por seus frutos o conhecereis. Porventura pode colher uva, que é uma fruta nobre, de um espinheiro? Claro que não. Pode colher também figos, que é outra fruta nobre, dos abrolhos? Claro que não. Então a qualidade do que você planta, você colhe dentro da qualidade da árvore. Então, quando Paulo, inclusive por conta disso, Paulo ele também fala sobre esse assunto na carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, mostrando o cuidado que nós devemos ter com o que nós estamos plantando. E ele explica por quê? Porque na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, o verso de número 6, Paulo ele diz que, conforme está, capítulo 9, verso de número 6, ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também vai colher. Mas aquele que semeia em abundância também colherá. Isso ele nos mostra que a medida do que se planta é a medida do que se colhe. Então devemos tomar cuidado com o que nós estamos plantando. Por isso que o tema foi muito proposto, eu achei muito bonito, que a semente ela é opcional, tem como escolher, mas a colheita não. A colheita
justamente a qualidade do que se planta é a qualidade do que se colhe, né? E a medida que se planta, né? Se planta muito, colhe muito, se planta pouco, colhe pouco. Mas o profeta Oséias, ele também fala algo interessante. No capítulo de número 8, o profeta Oséias, ele diz algo que a gente deve parar para meditar e pensar justamente no alerta que ele nos dá. Porque no capítulo de número 8 e o versículo de número 7 de Oséias, ele diz que porque semearam ventos e colherão tormentas, ou colherão tempestades. O que significa dizer que aquele que planta, ele nunca vai colher apenas o que plantou. Por exemplo, se você planta um caroço de feijão, você não vai colher apenas um caroço de feijão. Apesar de que aquele que planta pouco, colhe pouco, como Paulo diz na carta aos Coríntios, mas a colheita sempre é maior do que aquilo que nós plantamos. Se planta um caroço de feijão, por exemplo, nasce um pé de feijão com várias vagens de feijão, né? E cada uma delas contém mais de 20 caroços, né? Se brincar, dá até mais de 100 sementes, 100 caroços de feijão. Então, por isso que o profeta ele diz que aquele que planta vento termina colhendo tempestade. Devemos tomar cuidado de fato com o que nós estamos fazendo, porque a vida ela é feita de escolhas e decisões. As nossas decisões é quem vai as nossas atitudes e decisões, ela é parte do que acontece em nossas vidas, né? Parte do que acontece em nossas vidas, das nossas decisões que tomamos, hoje são os frutos das nossas atitudes do passado. Então, muitas coisas que hoje nós estamos colhendo foi fruto do que nós plantamos no passado. Por exemplo, como é que nós podemos colher uma velhice boa hoje, se no passado a gente teve uma vida comendo açúcar demais, sal demais, gordura demais, não praticamos nenhuma atividade física, enfim, como é que nós podemos ter uma velhice com saúde? Como é que nós hoje podemos ter um bom salário se no passado a gente não estudou, né? Nunca estudou, nunca se formou em absolutamente nada, nunca correu atrás? Como é que hoje pode ter um bom salário? Graças a Deus que ainda existe o salário mínimo, que muitas vezes as pessoas até reclamam que não dá para nada, né? Mas é melhor o pouco com Deus do que o muito incerto. É bem verdade. Mas a terra está aí para ser conquistada. Né? Quando Deus escolheu Israel, dividiu as terras para cada tribo, e cada uma delas deveria correr atrás da sua propriedade. Né? Então é uma figura de que a terra está aí para ser conquistada. É necessário a gente correr atrás, se esforçar. Mas a pessoa não estuda nem nada, e no final da velhice, quem sabe, né? Aqueles que alcançam ficam reclamando porque ganham pouco ou ganham um salário miserável, como muitos dizem. Então não tem como reclamar, porque o que foi que você plantou no passado? Então o crescimento espiritual também na vida de um cristão não é diferente. Como é que você quer crescer espiritualmente se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não tem uma vida de santidade, né? Então é necessário a gente cultivar, a gente plantar para que a gente possa colher isso. Um bom relacionamento às vezes também ele é justamente defeituoso hoje, né? Pela forma como nós agimos com as pessoas no passado. Então observe que muitas coisas que hoje nós estamos vivenciando ou colhendo, é fruto daquilo que plantamos no passado. Então muitas coisas que vamos colher ainda no futuro são justamente resultado daquilo que nós estamos plantando hoje. Então, nem por isso a gente deve ficar de braços cruzados. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo de número 11, né, e o versículo de número 4, que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que Salomão está dizendo é que quem espera bom tempo para fazer alguma coisa não vai fazer absolutamente nada, né? E não vai colher também nada. Por quê? Porque tempo bom nunca vai ter. Sempre existirá dificuldades, obstáculos para ser enfrentado.
E se a gente fica observando as nuvens, que é isso que o texto quer nos mostrar, a gente não vai fazer absolutamente nada. Então, nem por isso a gente pode dizer, então não tenho como fazer. Não. Porque a Bíblia também nos mostra que Deus, que é o dono de todas as coisas, ele tem semente em seu celeiro. Paulo ele fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o verso de número 10. Basta você acompanhar na Bíblia, ele diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Observe que no celeiro de Deus sempre existirá semente. Basta a gente pedir a Ele, e Ele tem abundância para dar. Então logo não é motivo para que a gente venha ficar de braços cruzados e não fazer absolutamente nada. Tem que haver fé naquilo que a gente faz. E paciência. Na carta aos Gálatas, por exemplo, onde nós lemos, no capítulo 6, a gente vai ver no versículo de número 9, justamente isso. Que a gente tem que crer naquilo que a gente faz. Olha o que ele diz. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Então muitas vezes a gente acha que não vale a pena, né? Não vale a pena fazer determinada coisa. Mas observe que ele diz, não cansemos de fazer o bem. Não devemos desistir, né? Por influência de alguma coisa. Mas devemos ter sim paciência. É por isso que Tiago, no capítulo de número 5, e o versículo de número 7, né? Tiago ele diz que sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Aí ele fala sobre a figura do agricultor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Nada é plantado e nasce logo em seguida. Leva-se tempo. Então há necessidade da gente se esforçar, crer, né? Não ficar de braços cruzados, fazer alguma coisa, crer que vai dar certo, né? E ter paciência. É isso que a Bíblia ela nos ensina. Tiago ele deixa isso muito claro. Ele diz, seja, pois, irmãos, pacientes. Ele vai falando, tratando de um assunto, e ele usa a figura do lavrador, ou do agricultor, né? De quem planta, que espera o seu precioso fruto da terra, aguardando com paciência. É necessário a gente insistir. Por isso que lá o Salomão, ele escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 11, onde nós lemos o versículo de número 4, né? A outra vez, vamos ler o versículo de número 6, no capítulo 11, ele diz que de manhã a gente deve semear a nossa semente e à tarde não retirar a mão dela, porque tu não sabes qual prosperará. E aí ele diz, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, quando ele diz semear de manhã e tarde, ele está falando de insistência. Que devemos fazer algo de forma insistente. Né? Se não deu certo a primeira vez, tenta de novo. E assim, a gente vai, por fé e com paciência, colher aquilo que nós estamos plantando. E ele diz, quem sabe, se uma ou outra vai prosperar. Se uma não deu certo, a outra pode dar. E de repente pode dar até as duas. É isso que o escritor está falando. Então, por isso que na leitura que nós fizemos, né, Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele deixa muito claro, ele diz, não erreis. Quando ele fala não erreis, vamos lá novamente em Gálatas 6 e 7, ele está nos deixando um alerta, né, e muito importante, porque ele diz o seguinte, não erreis. Essa palavra não erreis, ela significa também não se engane, não se iluda, né? Paulo está dizendo que escolhas erradas, decisões erradas, nos distancia dos planos, dos projetos de Deus para as nossas vidas. Por isso que ele fala, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Quem não se lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Deus disse, plantei no meio do jardim todo tipo de árvore, e no meio dela coloquei a árvore da vida, né? Coloquei também a árvore da ciência do bem e do mal. E ele disse, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, ela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E aí houve aquele diálogo entre Eva e a serpente induziu Eva a comer,
E ela comeu do fruto daquela árvore que Deus havia proibido, deu também ao seu marido, e o resultado qual foi? Todas as mazelas existentes hoje no mundo, né, devido à desobediência, devido ao pecado cometido no passado. E olha as consequências que até hoje, né, está sendo produzida, porque à medida que nascemos com essa natureza pecaminosa, né, herdamos esse lado também da desobediência, também temos plantado isso, e por isso que essa colheita miserável, caótica que o mundo hoje tem, não vai cessar, porque as pessoas plantam todos os dias esses tipos de males. Então, por isso que Paulo diz, não se engane, não se iluda, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Né? Há dois tipos de semente, inclusive dentro de nós, que eu gostaria de ler aqui na carta aos Gálatas 6 e o verso 8, né? E compete a nós a escolhermos a plantar a boa. 6 e 8 diz o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne também ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, né, ceifará a vida eterna. Observe que há sementes em nós. As decisões, as nossas ações estão dentro de nós. E compete a nós a agirmos de forma correta. Às vezes, é claro, a gente planta o que é bom, mas aí vem o inimigo e destrói aquilo que foi plantado. Quando a gente lê, por exemplo, em Mateus capítulo 13, onde Jesus conta a parábola da semente, né, ele diz da parábola aí do trigo, no versículo 24 do capítulo 13 de Mateus, diz o seguinte: propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou também a erva daninha, né, o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, tu não semeaste, né, no teu campo uma boa semente? Por que então tem joio? E ele respondeu: um inimigo é quem fez isso. Observe que às vezes a gente até planta o que é bom. A gente ensina os nossos filhos, educa os nossos filhos naquilo que é certo. Mas aí vem um filho de Belial, um mensageiro do diabo, né? um filho do demônio, e induz na mente das crianças, dos jovens, enfim, até mesmo de adultos, né? Coisas contrárias à vontade de Deus, e muitas vezes germina no coração dessa pessoa. E aí a mistura. E esse tipo de mistura, né, que promove toda a desgraça existente hoje. Não podemos plantar no mesmo local, de forma alguma, né, sementes diferentes. Por isso que Deus abomina a mistura. Ele não aceita. Deus foi quem criou todas as coisas. Ele não erra, ele não errou na semente que ele plantou. O problema é que veio o inimigo e semeou também o seu joio. E muitos se contaminaram por conta disso. E por isso que as atitudes erradas, contrárias à palavra de Deus, ela é feita, ela é plantada, né? Porque as pessoas têm o poder de decisão de decidir qual plantar, mas preferem plantar justamente a semente daninha, a semente do mal. E no livro de Levítico, no capítulo 19, o verso 19, Deus ele proíbe que no mesmo campo, seja plantadas sementes diferentes, ou sementes, né, que não sejam iguais, do mesmo fruto. Olha o que ele diz, Levítico 19 e 19. Levítico 19 e 19. Diz assim: guardareis os meus estatutos, não permitireis que ajunte misturadamente os teus animais, de diferentes espécies no teu campo, não semearás sementes de mistura, e vestes de diversos estofos misturados não vestireis. Deus está proibindo a mistura. E o que é isso? A mistura de semente é quando uma hora a gente fala a verdade e outra hora a gente está mentindo. Uma hora a gente está falando carinhosamente e outra hora a gente está falando de forma bruta, grosseira. Quem nunca errou nisso? Então, uma hora a gente está no espírito, outra hora a gente está agindo na carne.
Uma hora a gente é sincero, outra hora a gente está agindo com falsidade. Então esses tipos de sementes, né, de atitudes misturadas, é abominação aos olhos de Deus. Quem faz assim deixa de ser filho de Deus para ser filho do diabo, porque lá na carta 1 de João capítulo 3, verso 8, diz que o diabo peca desde o princípio, e que quem comete o pecado é do diabo e não de Deus. Porque se fosse de Deus, não agiria dessa forma, porque a semente de Deus está semeada no coração dele. Né? Então, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, fala sobre isso também, que foi interpretada por muitos anos, e ainda hoje é, por alguns, de forma muito errada, mas capítulo 22, verso 5, que diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá homem em veste de mulher. Durante muito tempo, muitas igrejas achavam que as mulheres que usavam calça, por exemplo, era pecado, porque estava escrito em Deuteronômio. Mas se você observar o texto e o contexto de tudo isso aqui, você vai ver que Deus está dizendo o seguinte: se o homem nasceu homem, por que ele está querendo ser mulher? E mulher, se nasceu mulher, por que ela quer ser homem? Porque duas sementes diferentes não podem habitar o mesmo campo, o mesmo local. A gente leu isso em Levítico 19:19. Deus nunca plantou errado a semente. Ele, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele criou o homem perfeito, mas o homem inventou muitas coisas e se desviou a fazer coisas que não devia. Então observe que aqui também é uma abominação aos olhos do Senhor esse tipo de atitude. Né? Então ninguém pode dizer que é crente e agir como um incrédulo. Pela sua frente fala uma coisa, mas por trás fala outra. Né? E esse tipo de atitude, Deus não se deixa escarnecer. É isso que Paulo fala lá, porque ele tudo vê. Em Hebreus 4:13 diz que todas as coisas e tudo, toda a criação está nua e patente aos olhos de Deus, a quem nós vamos um dia ter que prestar conta. Deus ele vai retribuir a todos de acordo com as pessoas estão agindo. Quando a gente lê, por exemplo, um livro de Juízes, a gente vê aqui uma passagem, né, Juízes, no capítulo 1, versos 5 ao 7, que diz: acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, que era a cidade, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e seguiram e prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo de minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Observe que ele foi consciente. É como se ele dissesse: o mal que eu fiz com eles, Deus também permitiu que acontecesse comigo. Então, com Deus não se brinca. Por isso que Paulo diz: não se deixe escarnecer, porque aquilo que o homem semear, tudo que o homem semear, ele também colherá. Então, se eu planto mentira, eu vou colher o quê? Descrédito. Se eu planto egoísmo, eu vou colher solidão. Se eu planto falsidade, eu vou colher descrédito, né? Eu vou colher desconfiança. Então a colheita, né, ela é certa. O bom é que se Deus quiser intervir, ele pode. Né? A colheita é certa, mas Deus ele pode intervir. Basta você ler na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 7, que diz o seguinte: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, se Deus é quem dá o crescimento daquilo que é plantado, ou seja, ele permite que cresça, então logo ele também, se ele não quiser, ele permite também que não cresça, aliás. Então a colheita ela é certa daquilo que nós fazemos, mas Deus ele pode intervir, e ele só vai intervir se eu e você se humilhar aos pés dele. Porque em Provérbio 28, versículo de número 9, por exemplo, né, ele diz o seguinte, Provérbio 28, versículo 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável.
Aliás, aqui é outra coisa. O que eu estou querendo mostrar é Provérbios 28, 13 e 14, que diz que o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E bem-aventurado o homem que continuamente teme. Então, o que o texto está falando? Se eu reconheço o meu pecado e confesso e deixo, eu alcançaria a misericórdia do Senhor. Deus, ele pode até intervir que aquilo que eu plantei eu não venha colher no momento em que eu me arrepender. Mas muitas vezes ele permite que a pessoa colha o que plantou. Lembra do caso de Davi? Davi pecou, se humilhou, Deus perdoou, mas as consequências Deus permitiu que ele colhesse. Né? Então devemos tomar cuidado com o que a gente planta. Em Provérbios 22 e 8, deixa isso claro, né, que o que semeia perversidade cegará males. Devemos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. E a gente também tem que entender que tudo aquilo que a gente planta não é só para nós. Os outros também serão beneficiados, ou não, por aquilo que nós fazemos. Há um ditado muito bonito árabe que diz o seguinte, que quem planta tâmara nunca colherá tâmara. E eu fui analisar o porquê disso e eu pesquisei um pouco sobre a tâmara. A tâmara, ela é parecida com a ameixa. É um tipo de palmeira que cresce em torno de 15 a 25 metros e ela só dá o primeiro fruto dela a partir dos 90 anos que ela é plantada. Quem planta tâmara, né, daqui a 90 anos é quando ela vai brotar o seu primeiro fruto. Por isso que quem planta tâmara não vai colher tâmara, né? Mas a gente tem que pensar nos outros. Conta-se a história de que um senhor já de idade estava plantando tâmara e um jovem chegou para ele e disse: mas senhor, se o senhor sabe que não vai colher o que o senhor está plantando, por que o senhor está fazendo isso? E ele disse: olha essas que tem aí atrás da gente. Alguém um dia, 90 anos atrás, plantou elas e hoje nós estamos colhendo. Então essa que eu estou plantando, eu sei que eu não vou colher, mas alguém daqui a 90 anos vai comer desse fruto e vai glorificar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, por este fruto e por aquela pessoa que plantou. Coisa linda, não é verdade? E é isso que a Bíblia ela nos ensina. Em Filipenses, né, na segunda carta aos Coríntios também, Paulo ele fala no capítulo de número 8, o verso de número 9, justamente isso, que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 24 e 35, Paulo ele fala que nós não devemos fazer nada pensando só em nós mesmos, mas devemos fazer as coisas pensando nos outros. Né? A minha decisão, aquilo que eu faço, se vai interferir ou vai induzir na vida de alguém. Então, se eu for um canal de bênção, né, eu plantar bênção, com certeza eu vou colher bênção, e essas bênçãos também servirá para outros, porque quem planta a semente, né, planta na expectativa de que aquela árvore cresça, e o fruto que ela dá é para comer, para alimentar. Então, logo, não é só para mim, também é para os outros. A minha atitude, a sua atitude, ela servirá de fruto, de alimento para outros também. Seja eles bons, sejam eles ruins. Por isso que a Bíblia ela manda a gente tomar cuidado. Então, seja você também um plantador de tâmara, né, pensando nos outros, na felicidade dos outros. Porque a tâmara ela é rica em várias proteínas, né, ela serve como anti-inflamatório, para baixar a pressão arterial, ela serve para quem, ela é um bom alimento para quem tem alergia, para quem está magro e precisa ganhar peso. Ela também é excelente, né? Embora muitos hoje não queiram ganhar peso, mas existem pessoas que não ganham peso, mas ela é rica nisso também, né? É uma excelente fruta, né? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, né? E que a gente possa lembrar que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, que Deus nos guarde, nos livre daquelas plantações erradas que nós cometemos no passado. Que Deus intervenha para que não venhamos colher esses frutos ruins, né? E se eles chegarem, que Deus nos ajude, que essa colheita acabe logo, mas que possamos de fato, né, servir ao Senhor com alegria, com amor, com graça, né, pensando não só em nós, mas também nos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Tome cuidado com aquilo que você está plantando, tomemos cuidado com aquilo que nós estamos plantando, porque também eu estou incluindo, né, nesse texto, nessa palavra. Lembre-se,
A semente é opcional, mas a colheita não. A colheita é certa, é garantida, né? A colheita é obrigatória. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?